Bom, tá bem frio aqui. Tá bem frio aqui. Por isso tô com 2 casacos. Tô com 2 casacos. Mais 3 camisas. Mais 2 calças. Mais 2 pares de meia. Então está bem frio agora. Deixa eu ver, agora passa. Deixa eu ver aqui, até para olhar o relógio agora vai ficar um pouquinho difícil. Deixa eu ver aqui. Agora vai dar 4h10. Vai dar 4h10 da manhã. Bastante frio, mas graças a Deus, Deus tem abençoado, nos dado força, saúde, pra gente resistir, né? E continuar trabalhando. Aliás, o ser humano, ele é um ser adaptável, né? Ele se adapta a qualquer condição, né? De acordo com a sua necessidade. A gente pode ver lá naqueles países onde tem gelo, é puro gelo. Tem países que a temperatura é menos 70 graus, menos 70 graus. E tem gente morando lá. O ser humano se adapta. Deus criou um ser que é capaz de ir se superando, né? Eu queria falar sobre uma coisa especificamente que eu tenho notado. Tenho notado isso já faz algum tempo e ninguém fala sobre isso, né? Na onda das fake news, que fake news não existe, é fake news, né? Eu percebi ao longo dos últimos tempos agora um aumento grande, um aumento assim, substancial de um negócio que eu vou classificar agora e vocês vão entender, que é o evangelismo fake. Isso mesmo, evangelismo fake. Como é que funciona isso aí? O evangelismo fake. E por que eu também estou falando sobre isso? Porque eu tenho visto algumas coisas e estou comparando, né? Estou comparando. Comparando o que estão mostrando com o que estão falando. A Bíblia diz, né, que não há nada em oculto que não venha ser trazido para a luz, né? Deus, ele revela o oculto e o escondido. Então, por exemplo, se eu fingir aqui nesse município ser um pastor,
em um outro município, eu posso ser só um cara daqueles que tá lá no bar, jogando sinuca, como todo mundo. E ninguém lá vai saber, mas Deus sabe. Deus sabe. Há um tempo atrás, teve um que falava pela internet que já fez os pactos, né? Pactos demoníacos para Xuxa, para artistas famosos e tal. E esse cara rodou aí o Brasil inteiro aí falando essas coisas. Foi em dezenas, quem sabe até centenas de igrejas, mas ninguém sabia, né, que ele dizia que ia fazer missão, ia fazer o chamado dele, que era rodar pelas igrejas, né, contando essas histórias. Isso aí é outra coisa que o povo é muito cego mesmo. E, na verdade, esse cara, ele mantinha amantes em alguns estados do Brasil e acabou que, por causa disso, por conta disso aí, dessa vida dele dupla, né? Ele contava para a esposa que ele ia, né, viajar para pregar, para cumprir a agenda, e ele tinha praticamente famílias espalhadas por aí, né? E sabe qual foi o fim dele? O fim dele foi morrer em um bar, onde em um desses estados por onde ele andava, ele era conhecido como um cara normal, que ia lá no bar, bebia, normal. E ele morreu cheio de tiros nesse bar. Essas coisas eu estou contando e eu tenho conhecimento disso para falar, para contextualizar o que eu vou dizer agora. Eu tenho percebido, né, o aumento do evangelismo fake. O que é isso? Eu vi recentemente um vídeo de um rapaz africano, tá, pregando veementemente para a internet, porque ali em volta dele não tinha ninguém, e dá para ver que é uma coisa bem humilde mesmo, é regional, é local, sem recurso nenhum, até a Bíblia que ele usa é meio rasgada assim, e ele falando veementemente contra os falsos evangelistas brasileiros. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, isso é estranho. Por quê? Você também já viu, né, assim como eu, vários missionários, evangelistas, pastores que vão para a África. Eles vão para a África evangelizar, ganhar almas lá dos africanos. E até parece que no Brasil está todo mundo salvo, né? Eu acho interessante isso também. O pessoal fica numa gana de viajar para o exterior com o pretexto de que vai ganhar almas pelo mundo. E na verdade, o que eu pude constatar esses dias é que eles estão fazendo turismo evangélico. É, pessoal, o diabo é sujo. E os sujinhos estão se aproveitando do pacote infernal aí para enganar o povo. E esse jovem estava falando justamente sobre esse tipo de coisa.
que muitos, ou a maioria, dos evangelistas brasileiros, né, dos pastores, dos homens de Deus, que você acha que são homens de Deus, né, que vão lá para a África, eles vão para a parte turística da África. Isso. Aí tiram foto na cidade, vão um pouquinho só mais afastado, numa casa ou outra, para dizer que estão, né, indo para a África ganhar as almas perdidas para Jesus. Tiram foto dando uma Bíblia, eles dão uma cesta básica. E aí eu te pergunto, tirar 3, 4 ou 5 fotos, tirar 3, 4 ou 5 fotos, ou mostrando, dando uma cesta básica, bate com a quantidade de Pix que essa gente pede, dizendo que vai fazer o trabalho do Senhor, que é a obra de Deus? Cadê o resto do dinheiro? Onde estão os recursos enviados para buscar os perdidos? Estão sendo transformados em evangelismo fake, turismo evangélico, turismo evangélico, turismo evangélico. Estão viajando, estão tirando fotos, estão aproveitando hotéis, estão vivendo vidas regaladas com o dinheiro de doações. E eu fico, não é nem entristecido, não. Eu fico meio, sabe, meio que totalmente, quase que completamente revoltado. Por quê? Porque tem quem doe. Tem quem doe. E eles estão se profissionalizando nesse tipo de maquiagem, nesse tipo de pedido. Eles conseguem fazer uma espécie de um filminho bem convincente, e as pessoas acreditam que eles estão fazendo a obra de Deus. E está escrito, interessante aqui está escrito na palavra de Deus, que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Simplesmente crer em Jesus. Essa é a obra de Deus. Que interessante. Você está vendo essa luz piscar? Normalmente ela não pisca, né? Glória a Deus. Crer em Jesus, essa é a obra de Deus. Então, o que é que vai acontecer com toda essa gente ordinária, vagabundos espirituais que estão passeando, andando de avião, com dinheiro de gente que está pensando, que está patrocinando missionários verdadeiros do Evangelho de Jesus Cristo? Vão pagar caro. Vão pagar caro, vão pagar com as suas almas, desgraçados do inferno. Vão pagar com as suas almas, vão pagar no fogo do inferno com as suas almas. Você quer ter mais uma constatação? Deixa eu te fazer uma pergunta inteligente para você ter a mesma certeza que eu. Você acha que Jesus Cristo, o verdadeiro,
que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles iriam tirar uma foto com quem estava recebendo uma cesta básica. Eles iriam tirar uma foto com quem está recebendo R$100 para comprar comida. Eles iriam fazer um filminho como se fosse uma prestação de contas para quem está doando R$1 ou R$2 ou 50 centavos no Pix. Você sabe que só 50 centavos não muda nada, mas se forem centenas de pessoas doando 50 centavos, opa, já tem um valorzinho bem alto aí, né? E se não for só 50 centavos? Por exemplo, vamos fazer uma continha boba, uma conta boba, uma conta ingênua, né? O meu canal, ele não tem 1000 inscritos, não tem, ainda não. E se vai ter ou não, só o Senhor é quem sabe, porque Ele conhece os propósitos que são dele mesmo. E também não quero qualquer um no meu canal, não. Não quero. Não sou pedinte do Evangelho, não. Eu falo o Evangelho da verdade. Quer ouvir? Ouve. Não quer ouvir? Um abraço. Seja feliz. Não sei como vai conseguir, longe de Jesus, né? Só ilusão. Mas vamos supor que cada uma dessas pessoas do meu canal, inscritos no meu canal, que não são seguidores do Luiz Henrique ou do Ministério Vida, não são seguidores, são seguidores do Evangelho de Jesus, porque isso é o que atraiu essas pessoas a virem ouvir esse tipo de coisa, que a maioria não quer. Vamos supor que cada uma dessas pessoas me doassem R$1, uma conta boba. Eu não tenho R$1.000, eu não tenho mil inscritos, mas mesmo assim eu já teria quase R$1.000, quase R$1.000 de graça, sem fazer nada, sem fazer nenhum esforço, só pedindo e dizendo que é para fazer a obra do Senhor. Irmãos, doe porque tem uma família assim, assado, cozido, frito, flambado, na região tal, e eles estão precisando de mais. E, irmãos, preste atenção, o que mais tem é maneira de eu fazer esse tipo de relato, de registro, porque o que mais tem no Brasil hoje, meu Deus do céu, é gente passando dificuldade. Eu posso ir numa região do Brasil onde tem um monte de gente em dificuldade e dizer que é uma região da África também. E não preciso nem dizer que é uma região da África. Eu posso dizer que é uma situação real, e é uma situação real, e eu usar aquilo ali para me promover. Então, esse evangelismo fake, irmãos, está enganando muita gente. Está enganando muita gente. Eu penso também no outro aspecto dessa história, que é o seguinte: tem gente que não vai. Tem gente que não evangeliza, é crente, mas não evangeliza. É crente, mas não fala de Jesus. Aí, por desencargo de consciência, né? Como se isso os eximisse
do dever, que é o dever de um cristão, de evangelizar, de falar de Jesus, de espalhar o evangelho do reino, eles vão e fazem a doação de R$2, 3, 4, 5, 10 reais, 20. Tem gente que doa como se fosse seu dízimo, né? E diz que é um voto do Senhor, né? Um propósito que eles têm com Deus. Na verdade, eles estão usando o dinheiro ou a doação para se eximirem da responsabilidade de cumprir o chamado que Jesus mandou fazer, que é o ide e pregai. Simples assim. Então não tem dinheiro, preste atenção, não tem dinheiro que vai redimir você quando Cristo for inquirir você a respeito daquilo que você deveria ter feito. Ficou bem claro? Pois é. Então tem esse lado também. Tem pessoas que doam como se a doação fosse a carta branca, uma carta branca de liberação. Uma carta branca de liberação. Para quê? Da responsabilidade. Então, de um lado a gente tem, olha só que interessante, de um lado a gente tem quem finge que trabalha. Por outro lado, a gente tem quem finge que está obedecendo a Deus, patrocinando a falsos pregadores, a falsos missionários, a falsos evangelistas, e ambos vão pagar caro. Então tome cuidado, esse é um alerta a você. Tome cuidado com a próxima vez que você vê alguém tirando foto com alguém doente pedindo Pix. Alguém tirando foto com alguém num fogão a lenha sem comida naquela panela velha pedindo Pix. Com alguém com uma doença rara no hospital pedindo Pix. Tome cuidado. Tome cuidado. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele não está brincando de ser diabo. E nesse mundo, né, alguns ditados existem, ditados infames, satânicos, né? E um deles que diz assim: o mundo é dos espertos. Bom, eu diria que o mundo espiritual conhece muito bem quem são esses espertos. E na hora certa, o pagamento deles vai chegar com juros e correção monetária. Então, muito cuidado, quando você vê em alguma igreja alguém pedindo doação para evangelizar. Quem quer evangelizar, evangelize, irmãos. Eu já estou há anos fazendo isso, sem pedir dinheiro de ninguém. Eu já estou há anos até intercedendo por pessoas sem ganhar nem um centavo de ninguém. E eu nem quero, porque essa é a minha obrigação como cristão, como servo de Deus. E as pessoas não entendem isso. Então elas usam de muitos subterfúgios, elas usam de muitas desculpas, elas usam de muitas técnicas, sabe? Elas usam de inúmeras técnicas para enganar os incautos. Então cuidado quando você vê uma foto, quando você vê alguém gravando um vídeo falando assim: olha, nós estamos aqui nessa região da África, levando ou trazendo a palavra do Senhor, ajudando aos necessitados. Olha que interessante.
Olha que interessante esse projeto que nós temos. Lá na África, nós temos 3 escolas, já estamos abrindo a 4ª escola. Nós temos lá um refeitório para 500 ou 2.000 crianças. Nós temos lá na África uma construção de uma igreja para os irmãos louvarem ao Senhor. Eu queria que você desse um Google aí e pesquisasse. Pesquisa. Coloca assim, ó, igrejas na África. E coloca assim, ó, de barro. Você vai se surpreender. Você que achava que eu estou falando besteira, você vai se surpreender. Porque é uma coisa entristecedora você ver o que é a realidade dessa fantasia que esses falsos missionários, cães gulosos, vagabundos espirituais, mostram na internet. O rapaz que eu mencionei no início do vídeo, inclusive falava esbravejando e com razão, dizendo que os missionários brasileiros que vão para lá, eles vão para pontos turísticos, mas que nas regiões mesmo de mata, nas regiões mesmo extremamente carentes, onde não se tem nada, onde as famílias lá às vezes não tem nem água, eles não vão. E os que vão para fazer vídeos, vão para mostrar e para conseguir mais dinheiro. E tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do pedir mais um Pix, mais um Pix, mais um Pix. Uma doação, faça uma doação. Ajude a obra do Senhor. Ajude a obra do Senhor. Ajude a obra do Senhor. Estamos levando cestas básicas. Irmãos, preste atenção, por favor. Esse é um alerta do céu para você. Um alerta do céu para você. Se toda essa gente que pede Pix para levar cesta básica para a África, todo o território do continente africano já teria sido coberto com cestas básicas. Todo. Uns 4 ou 5 Boeings 747 ou Hércules. Você conhece aquele avião Hércules de perto? Eu conheço. É gigantesco. É enorme. É um negócio que você, só olhando de perto, você vai ter noção do que eu estou falando. É um avião feito para carregar tanques e caminhões, mais soldados de armamento dentro daquela aeronave. É gigantesca. Uma vez, quando minha irmã foi me visitar no Rio Grande do Sul, né, eu tinha conhecimento lá na base aérea de Canoas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Amigos lá. Inclusive, Lázaro era um dos batedores da aeronáutica lá. Muito bacana a moto que ele andava, uma BMW gigantesca. Então, através desse conhecimento, eu conseguia vir ao Rio de Janeiro sem pagar passagem aérea comum, né? Eu vinha em voos da FAB, porque na época, eu estou falando de quando? 2000 e... Olha que diferença dos dias de hoje, né? Estou falando, acho que era 2008, 2009. Os aviões precisavam, olha isso, preste atenção no que eu vou te falar, que essa informação é verdadeira. Naquela época, os aviões da FAB, precisavam fazer horas de voo para queimar combustível. E como é que estão hoje as aeronaves da FAB? Pouquíssimas em atuação, não tem combustível, estão sendo literalmente podados, vedados,
quebrados pelo governo atual. Que diferença, né? Eu vinha de graça para o Rio de Janeiro, porque a ponte aérea deles era Rio ou Brasília, literalmente, para queimar combustível. Então vinham lá também as famílias dos militares, né? E eu, com esse conhecimento que eu tinha na época, eu vinha para o Rio de Janeiro visitar minha família. Pois bem, e era um avião que estava disponível, né? Por exemplo, se eu viesse para o Rio, mas só que você tinha que preparar tudo, deixar tudo pronto, mala, tudo, passar os seus dados, tudo direitinho, seu peso, peso da sua bagagem, tudo direitinho, idade, tudo. De você ou de quantos iriam viajar com você. E era imprevisível, era na hora em que o voo saísse ou no dia da semana em que o voo saísse. Então, por exemplo, eu não tinha como escolher. Ligavam para mim da base aérea, só, José Henrique, sim, tem um voo para daqui 2 horas saindo para o Rio de Janeiro ou para Brasília. Você está interessado em ir nesse voo? Sim, aí já estava tudo pronto e assim acontecia a viagem. Pois bem, essa minha irmã que foi me visitar uma vez lá no sul, né? Quando ela foi me visitar, eu consegui que ela voltasse, né? Também nesse tipo de voo assim. Não doméstico, vamos dizer assim. Não comercial, mas um voo militar, né? E preste atenção, ela voltou para o Rio exatamente naquela época em que teve a missão dos soldados brasileiros que estavam voltando do Haiti. Aí eu falei um ano aqui, mas eu não me lembro exatamente qual era o ano. Mas da situação, sim, eu lembro porque é verdadeira. E exatamente foi naquele avião, né, que trouxe as tropas lá da África, né, do Haiti lá para o Brasil. Os soldados de boina azul, né. E a minha irmã veio para o Rio exatamente nesse avião Hércules que trouxe os soldados de lá. E o negócio era gigantesco. Aí depois, quando ela chegou no Rio, né, eu perguntei, foi tudo bem. E aí eu falei, e aí, como é que aquele avião é por dentro? Ela falou assim, olha, é gigante aquele avião, é enorme, é enorme. É barulhento e é enorme aquele avião. Então, imagina que se toda essa gente, irmãos, se toda essa gente que pede Pix para doar coisas para a África estivesse usando esse dinheiro para literalmente fazer o que eles estão falando que iriam fazer, alguns aviões desse modelo Hércules serão levados por mês. Por mês. Eu não vou nem falar por semana, por mês. Alguns aviões desse Hércules, por mês, seriam levados para a África com mantimentos, com o dinheiro que esses missionários pedem, dizendo que estão levando mantimentos para as pessoas da África, em nome de Jesus. Você entende o quanto é grave isso? Uma vez, eu vou falar isso que aconteceu no meu bairro, faz um tempo. E esses pastores,
Eles não têm nem vergonha na cara, tá? São vagabundos espirituais. Mandaram as suas ovelhinhas, mandaram lá na nossa porta pedir uma doação. Não foi eu quem atendi, quem atendeu, alguém atendeu lá, acho que foi minha esposa na época. E era interessante que depois, a minha esposa, sem saber, apareceu o vídeo dela atendendo a pessoa no portão, lá na igreja deles. Então eles mandavam algumas pessoas pedirem 1 quilo de alimento e ao mesmo tempo filmavam essas pessoas que estavam doando. Que absurdo. E não é uma igreja pobre, mas era uma igreja que estava mandando, né, seus membros cegos irem para a rua para pedir 1 quilo de alimento para ajudar os necessitados. Para que serve a oferta? Para que serve o dízimo? O que está sendo feito com o dízimo? O que está sendo feito com o dinheiro das campanhas? Meus irmãos, o inferno vai estar abarrotado de gente, eu vou te garantir isso. Eu vou garantir para você que o inferno vai estar assim, lotado. Então, esse é um alerta para você. Cuidado com o evangelismo fake. Cuidado com essa gente que quer viver do suor do teu rosto, não do deles. Eles querem realizar seus sonhos, não os seus, os deles. Eles querem viajar para o exterior e eles conseguem viajar para o exterior. Em nome de Jesus. Mas quando Jesus cobrar cada um deles, diz a Bíblia que eles vão clamar por socorro, mas não vai haver quem os socorra.